Olá, Rádio Mateus 6:33, falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar em Romanos, no capítulo 12, do versículo 14 ao versículo 21, que nos orienta a que nós nunca busquemos fazer vingança ou a justiça, com as próprias mãos. Romanos 12, do versículo 14 ao versículo 21. Irmãos, por que é tão difícil perdoar? É difícil perdoar. Talvez porque nos pareça injusto, Pois o nosso conceito, a nossa ideia de justiça é baseada normalmente no conceito do mundo, que o mundo entende como justiça. Esse texto, ele é direcionado aos cristãos, aos imitadores de Cristo. É uma orientação do apóstolo Paulo aos cristãos que, embora esteja no mundo, mas tem um conceito de justiça diferente. É aquele conceito que Jesus enunciou no Sermão do Monte, Nós devemos obedecer às leis do mundo secular, mas os princípios que norteiam a nossa vida, a vida do cristão, deve ser o do Sermão do Monte. E então, aqui nós vemos uma diferença muito grande, um contraste, entre o conceito de justiça de Deus e o conceito de justiça do mundo. A justiça do mundo, ela exige que haja uma punição pela irregularidade praticada. A justiça do mundo, ela exige uma punição, E a justiça de Deus, ela nos orienta a oferecer o perdão. A justiça do mundo, ela está ligada às coisas do mundo. E a justiça de Deus, a princípio, está ligada às coisas do mundo espiritual. Que, é claro, deve se manifestar no mundo secular.
né? O cristão, ele tem que se submeter às leis do país onde ele vive, desde que essas leis não contrariem as leis de Deus. Mas ele tem que obedecer. E a lei de Deus é lei de amor. Então não haverá em nenhum lugar do mundo onde seja impedido a prática da lei do amor. Não, pastor, mas tem lugar onde não pode ter culto. Tem lugar onde é proibido ser cristão. É verdade. É verdade. Tem lugar, inclusive, onde nós temos notícia de que eles matam cristãos, né? Nós temos notícia. Mas isso não quer dizer que o cristão está impedido de praticar a lei do amor. Não. Porque Jesus, ele nos orientou a não temer aqueles que matam a carne, mas sim aquele que pode, inclusive, mandar a nossa alma para o inferno. Então, a lei do amor, ela pode ser impedida de praticar através do culto, através de atos, né, ações, mas a oração intercessória ninguém proíbe, é impossível. A oração intercessória, os primeiros cristãos, eles se reuniam em tumbas, em cemitérios, porque também eram perseguidos. Muitos morreram, mas continuaram sendo cristãos. Nós somos gratos a Deus porque vivemos em um país onde toda religião pode se manifestar, toda. Umas são mais perseguidas, outras são menos perseguidas, mas nós vemos que todas se manifestam, todas, né? Perfeição no mundo nós não vamos encontrar, mas nós temos um bom ambiente. Nós temos no Brasil um bom ambiente para todas as religiões se manifestarem. Então, esse texto ele nos orienta a não praticar a vingança, a não praticar a justiça própria. E, coincidentemente, esta orientação de Paulo, né, essa orientação de Deus através de Paulo, coincide com a lei brasileira. A lei brasileira proíbe a justiça com as próprias mãos. A lei brasileira proíbe a vingança, né? Proíbe a justiça com as próprias mãos e proíbe a vingança. Então, nesse aspecto, coincide. Mas esse texto, primeiro ele trata da postura no nosso espírito, na nossa alma. Quer dizer, nós não devemos guardar desejo de vingança, nós não devemos guardar mágoa, nós não devemos guardar raiva, né? Porque se nós guardarmos isso na nossa alma, na nossa mente, é possível que em um momento a gente venha a executar isso. O que
será penalizado pela lei brasileira, inclusive. A lei brasileira não proíbe você pensar nisso. A lei brasileira não proíbe você pensar nisso. Porque a lei brasileira, ela não proíbe o pensamento. Mas a lei de Cristo, ela vai um pouco mais além. Ela fala que é pecado você pensar em fazer vingança, é pecado você cultivar a raiva, é pecado você não ofertar perdão. Por quê? Porque ela trata do espírito, trata da alma, que não é coisa tangível, que não é coisa que se toca, que se vê. O policial brasileiro, ele não consegue ler o que você está pensando. Ele não consegue, o juiz brasileiro não consegue ver o que você está pensando. Então, por isso que ele não vai além. Por isso que ele não vai além dos atos práticos. Já Deus conhece o nosso pensamento. Deus conhece o nosso pensamento, né? Então, nós temos que seguir a lei de Deus, porque seguindo a lei de Deus, nós estaremos atendendo a lei brasileira também, inclusive. Só que no mundo secular, a dita sabedoria popular, ela diz que um erro ele tem que ser punido. Tem que ser punido. E às vezes, quase que estimulando que seja punido com as próprias mãos. É claro que no Estado democrático de direito, o Estado, ele procura corrigir isso, né? No Estado democrático procura. E o Brasil é um Estado democrático. Então, a cada crime existe uma punição. Mas isso não está no nosso alcance, porque isso é uma prerrogativa, é um direito do Estado. O que nós podemos e devemos fazer é denunciar isso para o Estado, para que o Estado tome as suas providências. A nossa competência é para aí, em denunciar, em avisar os meios de investigação e justiça que houve uma infração, uma quebra da lei. Mas, e no nosso coração? E no nosso íntimo? Na nossa alma? O delegado, ele pode influenciar? O juiz pode influenciar? O policial? Não, nenhum deles pode. Só quem pode nos alertar disso é o Espírito Santo, e é o que ele faz aqui, né? Em Romanos 12, 14 e 21. 12, 14 e 21. Né? Olha qual é a orientação de Deus para nós que somos cristãos. Né? Bíblia Viva, versículo 14. Se alguém o maltratar porque você é um cristão, não o distrate. Ore, sim, para que Deus o abençoe. É totalmente o inverso do mundo aí fora, irmãos. Como regra, né? Que está dizendo, se você é maltratado por ser cristão, né? Ore para que Deus o abençoe, né? Quando outros estiverem alegres, alegrem-se com eles. Outros, não fala cristão, outros, alegrem-se com eles, né? Se estiverem tristes, participem de sua tristeza. É a compaixão, né, irmão? Trabalhem juntos com alegria. Não busquem mostrar grandeza. Não procurem cair
nas boas graças de gente importante, mas tenha prazer na companhia de gente comum. Quer dizer, não faça distinção em pessoas. Não faça distinção de pessoas, né? E não pensem que vocês sabem tudo. Isso é importante, hein? Muito importante. Nunca paguem o mal com o mal, né? É o versículo-chave da nossa meditação. Nunca paguem o mal com o mal. Façam as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Que vocês são absolutamente honestos. Então, irmãos, justiça nós não podemos fazer com as próprias mãos. Nós temos que buscar os meios legais, né? No aspecto espiritual, qual é o meio legal para entendimento? Buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus. E no meio secular, qual é o meio legal? Buscar a justiça comum. Entrega para a justiça comum e descansa. Porque também não seria correto de você presenciar um fato tido como criminoso para a lei do seu país e você, com toda a autoridade do mundo, perdoar o criminoso. Não, isso não é certo, está errado. Você o perdoa no coração, você o perdoa na alma, você o perdoa no aspecto espiritual. Mas no aspecto secular, a tua obrigação é denunciar aquilo para a justiça, para a polícia. E para por aí. E para por aí. Tira o peso da vingança do coração, tira o peso da ira do coração, entendeu? Fez o seu compromisso, entregou para Deus e entregou para a justiça comum. Porque nós não temos o direito de acobertar crimes. Acobertar crimes. Assim como não temos o direito de tentar esconder de Deus os nossos pecados, né? Então prossegue no 18. Não contendam com ninguém. Não precisa ficar discutindo com as pessoas, brigando com as pessoas. Não. Não, faz o que tem que ser feito. Entendeu? Não. Olha, essa parte aqui é maravilhosa, olha, no 18. Tanto quanto possível, quer dizer, em outras versões fala, do que depender de você, vivam em paz com todos. É com todos, hein, irmãos? Com macumbeiro também, pastor? Claro, lógico. A escolha dele é a escolha dele. Entendeu? Lógico. Com espírita também, pastor? É claro que sim. Eu devo viver bem também com ateu, pastor? Lógico. Claro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O aspecto espiritual, com Deus. O aspecto secular, manifestação de amor. Com todos, vive com todos. No que depender de você, viva bem com todos. É ridículo quando a gente vê um cristão acusando alguém de outra religião. É ridículo. Porque não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Não aprendeu que os olhos de Deus nessa terra, conforme Provérbios 15:3, ele está observando todos. Né? Ele está observando todos. Olha lá, Provérbios 15:3. O Senhor vê tudo o que acontece em toda parte. Ele observa o comportamento dos bons e dos maus, dos bons espíritas e dos maus espíritas, dos bons crentes e dos maus crentes. No mundo secular, o que Deus vê no mundo, na terra, nesse tempo que a gente vivendo, são os bons e são os maus. Não vê preto, não vê branco, não vê japonês, não vê brasileiro, não vê crente, não. Agora, no mundo espiritual é outra coisa. Segundo o nosso entendimento, no mundo espiritual, Deus vê como seus filhos aquele que aceita Cristo como seu Salvador, né? Então,
prosseguindo, tanto quanto possível, vivam em paz com todos. Queridos amigos, nunca se vinguem. Nunca se vinguem. Entregue tudo a Deus, pois Ele disse que retribuirá aqueles que o merecem. Não façam justiça com as próprias mãos. Né? Então nós temos que levar a Deus, confiar em Deus. Né? No aspecto espiritual, entrega a Deus. No aspecto comum, entrega a justiça comum. Ao invés disso, né? Em vez de fazer justiça, deem de comer a um inimigo, se ele estiver com fome. Se estiver com sede, deem-lhe alguma coisa para beber. E assim vocês estarão amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. Dele quem? Do inimigo. Aí explica o versículo, né? Em outras palavras, ele quem? O inimigo, se sentirá envergonhado de si mesmo por aquilo que tiver feito a vocês. Que maravilha, né? Que maravilha. Quer dizer, com a sua prática de bondade, você leva ele a fazer uma reflexão. Pastor, mas e se ele não fizer essa reflexão? Bem, o problema é dele com Deus. O problema é dele com Deus. Mas, né? 21. Não deixe que o mal prevaleça, mas triunfem sobre o mal, praticando o bem. Triunfem sobre o mal, praticando o bem. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. E é interessante a gente observar que várias correntes filosóficas, né, se baseiam nesses princípios, né, e arregimentam, né, muitos seguidores. Maravilhoso é saber que antes desses, o apóstolo Paulo, inspirado, já falava, né? E antes do apóstolo Paulo, Salomão já falava. Inspirado por Deus. Ou seja, desde o princípio, Deus sempre falou isso. Né? Então nós não podemos, irmãos, usurpar da função da justiça comum, né? Do delegado, do policial, do juiz, e querer fazer justiça com as próprias mãos. Não é função nossa. Então nós temos que entregar aquilo que é criminoso no país para a justiça comum, através de uma denúncia formal. E nós não podemos, irmão, tomar a posição de Deus e querer fazer justiça divina. Não, porque lá é uma demonstração clara de falta de fé. Né? Então nós vemos que essa atitude de raiva, mágoa, né, inclusive de alguns cristãos, né, pela falta de perdão, que é muito destrutivo, ela nada mais, nada menos mostra que existe por parte de quem tem essa postura de não oferecer perdão uma relutância, né? Uma falta do desejo de imitar a Cristo. Por quê? Porque se o Senhor nos concedeu perdão, nós temos um exemplo de perdoar outros, né? Efésios 4:32. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, se perdoando mutuamente, né? Tal como Deus os perdoou, por vocês pertencerem a Cristo. Quer dizer, foi perdoado e não perdoa, né? Só que esquece da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso fala: Pai, perdoa-os, assim como eu tenho perdoado.
perdoa-me, né? Oração do Pai Nosso, Mateus, vamos lá, mais fácil mostrar do que, né? Então, irmão, nós temos que ter essa postura, né? Entender que olha lá, oração do Pai Nosso, Mateus 6,12. Mateus 6,12. Perdoa-nos os nossos pecados, tal como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós. Ou seja, se nós não perdoamos os outros, Senhor, perdoa os nossos pecados do jeito que nós fazemos com os outros. Ou seja, não nos perdoa, Senhor, né? Então nós pedimos perdão do mesmo jeito que nós perdoamos os outros, né? É oração. Nós percebemos também, irmãos, que o texto bíblico, ele em Hebreus 12:15, ele fala, olha, cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar as melhores bênçãos de Deus. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre você. Então, irmãos, o texto a gente percebe que Deus, ele não está nos proibindo de sentir raiva, de ficar irado, de ficar triste. Ele não está nos proibindo de sentir desejo de vingança. Por quê? Porque ele sabe que isso é impossível. Deus sabe que isso é impossível. Esses sentimentos vêm para todos. Pelo menos aqueles que são normais, né? Vêm para todos. Agora, o que nós temos que fazer é, inspirado pelo Espírito Santo, nos livrarmos dessa emoção, desse sentimento que está na alma e agirmos pelo Espírito, né? Não produzirmos fruto da carne, mas produzirmos fruto do Espírito. Não produzimos fruto da carne. É isso que fala, não deixar que essa raiz de amargura, de tristeza, crie raiz, que ele fique fixo no nosso corpo. Entendeu? O sentimento, irmãos, vem para todos. A diferença é aquele que está mais cheio do Espírito, aquele que está mais focado em Deus, esse sentimento ele é rapidamente substituído pela misericórdia e pela graça, né, que o Espírito Santo nos concede através do nosso Espírito. E aí nós produzimos fruto do Espírito. Outros demoram mais. Então a diferença do tempo, né, entre a ofensa e o perdão, a diferença do tempo que se leva entre a ofensa e o perdão está na diferença do tempo de oração que você tem com Deus, de entrega que você tem com Deus. Quanto mais você está focado em Deus, mais rapidamente você perdoa. Mais rapidamente você perdoa. De imediato que aconteceu, você perdoa, né? Ato contínuo. Ofendido, perdoa, porque você está muito ligado a Deus. Agora, se você estiver afastado de Deus, se você tiver só uma noção do que é relacionamento com Deus, bem distante, você ainda vai continuar com essa mágoa no coração. Por quê? Porque é a tua carne que ainda está falando mais alto. A tua carne que está falando mais alto. Pastor, então me explica, como é que eu faço para diminuir o tempo? Focar em Deus. Viver no Espírito, não na carne. Viver no Espírito, né? Então prossegue aqui, ó. Pois quando ele brota, quer dizer, quando essa raiz de amargura brota, causa profunda perturbação. Olha, irmãos, o mal que faz, hein? Prejudicando muitos na sua vida espiritual. É um negócio maluco. É um negócio, às vezes, uma pontinha de raiva, uma falta de perdão por uma coisa simples, né? Causa tudo isso. Aí vem a depressão, vem a ansiedade, as doenças psicossomáticas. O corpo responde porque o coração, a alma não perdoou, né? Dificulta o seu relacionamento com Deus. Irmãos, é um negócio maluco.
Mas é preciso a gente entender que perdoar, a gente perdoa na alma e no espírito. Nós entregamos a Deus a vingança espiritual e nós entregamos aos órgãos democráticos responsáveis pela justiça do país, né, a justiça criminal e a justiça penal e a justiça civil, se for o caso. Né? Mas no nosso coração, a gente não fica alimentando raiva, não deve alimentar raiva. Né? Não deve alimentar desejo de vingança. Olha que Efésios 30, 31 nos lembra. Né? Efésios 4, 30. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo como vocês vivem, com raiva, né, sem liberar perdão, maldizendo, só criticando. São boas novas, irmãos, não são más novas. É Novo Testamento. São boas novas. E prossegue, se lembrem que é Ele quem? Deus, quem garante que vocês estarão presentes naquele dia, quando a salvação do pecado se completar. Ao 31. Deixem de ser mesquinhos, irritados e mal-humorados. As contendas, ou seja, as disputas, as palavras ásperas e a antipatia pelos outros não deve ter lugar na vida de vocês. Não deve. Irmãos, só quem nos proporciona isto é o Espírito Santo. Então nós temos que buscar mais o Espírito Santo. Né? Então nós percebemos que ao invés de buscar justiça, né, ao invés de exigir justiça, que na verdade para nós, seres humanos, na grande maioria é vingança, né? É vingança. Infelizmente. O Paulo, ele nos encoraja a abençoar e fazer o bem ao que nos persegue. E fazer o bem ao que nos persegue. Nós nunca iremos vencer o mal com o mal. Nós nunca iremos vencer o pecado com o pecado. Né? No aspecto secular, entrega para a justiça secular. É a nossa obrigação. No aspecto espiritual, entrega para a justiça espiritual, que é Deus. No aspecto secular, é o juiz. Mas sabendo que Deus, ele vai influenciar em todos os aspectos. Mas nós não podemos, né, cometer injustiça, nem a injustiça de ficar com raiva, nem a injustiça de não oferecer perdão, né, porque estaríamos contrariando as orientações de Deus, porque aí estaríamos demonstrando que não confiamos que Deus fará justiça, e nós também não podemos cometer o crime. Não podemos cometer o crime de denunciar aquele que pratica uma infração penal, punida pela nossa legislação democrática do nosso país. Né? Nós não podemos querer fazer justiça com as próprias mãos, nem no aspecto espiritual, nem no aspecto secular. Entendeu? Não, nós, né, perdoamos no aspecto espiritual porque entregamos a Deus. No aspecto secular, do que esteve ao nosso alcance, nós perdoamos. Mas o que foge ao nosso alcance, nós levamos até a presença de Deus. Nós levamos até, no aspecto secular, o que foge ao nosso alcance, nós levamos até a presença do poder judiciário, da polícia investigativa. Então existe dois mundos, o secular e o espiritual. Né? É claro que o mundo espiritual vai determinar no mundo secular. No mundo secular. Mas nós devemos... Lembra de Paulo. Tinha uma estratégia, né? Quando Paulo apelou à condição de que ele era romano, para que fosse julgado pela justiça comum. Ele orou a Deus, ele pediu a Deus, ele sabia que Deus era com ele, aspecto espiritual, tranquilo.
Mas no aspecto secular, Paulo levou o conhecimento daqueles que o estavam perseguindo. Olha, eu sou romano, então eu tenho um tratamento diferenciado. Vocês têm que me levar para Roma. Entendeu, irmãos? Deus age em tudo, né? E nós temos que estar atento a isso. Quando nós perdoamos, quando nós tiramos o peso do nosso coração, isso não quer dizer que a gente vai praticar a injustiça de deixar aquele criminoso ou aquele ofensor sem receber o que ele plantou. Isso é com a justiça comum e com a justiça de Deus. Quando nós perdoamos, nós tiramos um peso do nosso coração, o peso do desejo de vingança, o peso da raiva, o peso do rancor que poderá nos causar mal, que poderá nos trazer uma doença psicossomática, que poderá nos levar a uma depressão, que poderá nos deixar preso àquela pessoa. Não. Nós perdoamos em nosso favor, porque nós confiamos em Deus. O perdão é em nosso favor. Tá? Por isso que o perdão ele deve ser ofertado ainda que a pessoa não peça. Ainda que a pessoa não peça, nós ofertamos o perdão. Por quê? Porque é em nosso favor, porque é bom para nós. Porque é bom para nós que somos ofendidos, que somos a vítima. Não tem nada a ver com o mundo secular. A justiça do mundo vai fazer a justiça dela, porque nós entregamos, e Deus vai fazer a justiça dele. Não tem nada a ver. Nós só tiramos do nosso coração esse desejo de vingança, porque é bom para nós. Ainda que a outra pessoa não peça, ainda que a outra pessoa continue nos acusando e não ofereça perdão a nós, não há problema. Cada um vai responder perante Deus das suas atitudes e gestos, né? Agora, há pessoas que não são cristãs e já entendem isso e praticam isso, né? Porque através da psicologia, da psicanálise, né? Através de uma seita religiosa, já aprenderam isso. Que não adianta carregar o peso da raiva, do desejo de vingança, né? Que isso só nos torna escravo do nosso ofensor. Mas o cristão, ele tem que aprender que há muito tempo Cristo já nos orienta a isso. Que Deus já nos orienta desde o Antigo Testamento. Tá certo, irmãos? Tá certo? Tá bom. Vamos orar então, porque Deus é poderoso. Senhor meu Deus, Pai, obrigado por esse tempo, por essa palavra. Nós temos que aprender a perdoar. E lembrar que o perdão é uma decisão, é uma atitude. Não é sentimento. Nós perdoamos porque somos obedientes a Ti. Nós perdoamos porque isso vai ser bom para nós. E perdoamos porque isso poderá ser bom para o outro, se o outro entender e aceitar. Pai, nos oriente, Senhor meu Deus, a distinguir que perdão é decisão, não é um sentimento. Nós decidimos a perdoar. E a partir daí, Deus começa a tratar o nosso coração. Começa a nos curar de doenças psicossomáticas que porventura sejam oriundas dessa falta de perdão. Nos tratar na alma. Depressão, ansiedade, tristeza, angústia. Se porventura essas doenças são provenientes da falta de perdão. E que a falta de perdão nos traz peso. Nós devemos perdoar para nos sentir leves na presença do Senhor. Obrigado, meu Deus. Pai, abençoa, cura, restaura aquele que sofre no corpo, dando um tempo de vida com mais qualidade. Mas que não seja conforme os nossos planos, mas conforme os teus planos. Pai, abençoe também aquele que sofre na alma. Sabemos que o perdão ataca na alma, na nossa mente, na nossa vontade, nas nossas emoções. O perdão, ele atinge principalmente a nossa alma, que é o lugar onde nós temos a nossa mente, as nossas vontades
e as nossas emoções. Pai, que nós possamos entender que nós temos que perdoar, tratar contra a vontade, porque a vontade natural do homem, da alma do homem, é vingança. Mas nós temos que, por fé, por confiança no Senhor, perdoar. Fazer o contrário da nossa vontade carnal. Fazer o contrário da vontade da justiça secular. Perdoar na alma, perdoar no espírito, para que o Senhor possa continuar tratando a nossa vida. Traga paz, esperança e confiança, Senhor meu Deus, para todos nós na alma. Pai, abençoe o casamento, a igreja, o governo, a sociedade como um todo. Que haja paz, que haja relacionamento baseado no amor do Senhor, que nos leva a ofertar o perdão. Pai, queremos ser cristãos, imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. E Cristo perdoava. Cristo perdoava, ainda que as pessoas não lhe pedissem perdão. Cristo perdoava. E nós queremos, de igual forma, imitar a Cristo, Pai. Nós oramos porque nós acreditamos. Nós oramos porque nós confiamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.